Nosso estudo de hoje é a lição número 2 do livro Segue-me, que tem como título Sinal de Amor. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. Marcos, capítulo 8, versículo 11. No espiritismo cristão, de quando em quando aparecem aprendizes do evangelho sumamente interessados em atender a certas solicitações no capítulo dos fenômenos psíquicos. Buscam sinais tangíveis, incontestáveis, mas na maioria das vezes o movimento não passa de repetição dos gestos dos fariseus antigos. Médios e companheiros outros, em grande número, não se precatam de que os pedidos de demonstração do céu são formulados por tentação. Há ilações lógicas no assunto que cabe não desprezar. Se um espírito permanece encarnado na Terra, como poderá fornecer sinais de Júpiter? Se as solicitações dessa natureza endereçadas ao próprio Cristo forem consideradas como gênero de tentação ao Mestre pelo Evangelho, com que direito poderão impô-las aos discípulos novos, aos seus amigos do invisível? Ao contrário disso, os aprendizes fiéis devem estar preparados ao fornecimento de demonstrações da Terra. É justo que o cristão não possa projetar uma tela mágica sobre as nuvens errantes, mas pode revelar como se exerce o ministério da fraternidade no mundo. Nunca desdobrará a paisagem total onde se movimentam os seres invisíveis, mas está habilitado a prestar colaboração no esclarecimento dos homens do porvir. Quem solicita sinais do céu será talvez ignorante ou portador de má fé. Entretanto, os que tentem satisfazê-lo andam muito distraídos do que aprenderam como Cristo. Se te requisitam demonstrações estranhas, podes replicar com segurança resoluta que não estás designado para a produção de maravilhas e esclarece a teu irmão que permaneces determinado a aprender com o Mestre, a fim de ofereceres à terra o teu sinal de amor e luz firme na fé, para não sucumbires às tentações. Esse assunto é sempre de muita importância para todos nós. Eu vou passar uma experiência que eu tive agora recente, quando um amigo muito querido, que eu tenho muita admiração por ele chegou perto de mim e falou assim: eu queria muito aprender a fazer o que vocês fazem, desenvolver a mediunidade e trabalhar com a mediunidade. Né? Como é que eu faço para desenvolver a mediunidade? Essa pergunta está vindo de um amigo que ele ainda não tem assim, aquela experiência nem de frequentar nem a casa espírita e nem de estudar a doutrina espírita. Então, o que eu falei para ele? Né? Eu perguntei, né? Ele até falou, por que motivo? Ele falou, porque vocês quando me atenderam, vocês falaram isso e isso para mim e bateu certinho com o que estava acontecendo e com o que eu precisava. E aquilo para mim foi claramente uma demonstração do céu, né? Como está dizendo aqui na lição. Ele queria uma orientação. Ele queria uma orientação de boa fé, de bom coração, porque eu sei que ele tem bom coração. Então, a orientação que veio para a gente na hora por intuição foi mais ou menos assim. A primeira coisa que você vai fazer, você vai procurar uma casa espírita que você goste, que você tenha afinidade, você vai se matricular nos cursos que a casa oferece, principalmente estudar os cursos da codificação, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno. Só invertiu a ordem no final aí. E ao mesmo tempo, você não vai se limitar somente a estudar, você vai procurar a direção da casa e vai procurar se integrar em um dos trabalhos que a casa oferece. Como é que a mediunidade se desenvolve? A mediunidade se desenvolve a partir do momento em que você começar a demonstrar interesse realmente no trabalho e estiver ali disposto a se doar para o próximo. Então a coisa vai acontecendo de maneira muito sutil. Os espíritos levam tempo até conseguir ter confiança na gente para que isso aconteça. Mas eu estou querendo dizer para você o seguinte, vou pegar aqui coisas bem simples. Você vai trabalhar na livraria do Centro Espírita. Ótimo, vai trabalhar na livraria. No primeiro momento você vai se inteirar de quais são as editoras, preço, prazo para entrega de livros. Você vai conversar com essa parte. Daqui a pouco, o que vai acontecer? Daqui a pouco você vai começar a conhecer as pessoas que vêm até você comprar os livros, e aí os espíritos vão começar a te utilizar assim. Aquela pessoa está com uma tendência de depressão, e você, por intuição, vai ficar sabendo daquilo. Quando começa a conversar com a pessoa, confirma aquilo,
e aí você começa a vender os livros de maneira correta, orientar aquela pessoa da maneira correta. Então a coisa vai acontecendo com o tempo e de maneira sutil. E aí uma coisa importante, que eu falei, né? A gente tem que aprender a morder a língua, não ficar falando todas as informações que chegam para a gente através dos espíritos. Se um espírito traz uma informação para mim, né, a primeira coisa que a pessoa faz é: eu sonhei com você. Não fala nada, você vai interrogar através da tua oração, falando assim: por que está sendo permitido isso chegar para mim? Eu posso ser útil de alguma maneira? E sem falar nada para aquela pessoa, você vai procurar ser útil, procurar ajudar dentro daquilo que você recebeu como informação. Então, isso que eu usei o exemplo da livraria que veio aqui agora, né, por intuição, mas pode ser para qualquer coisa. Se você vai ser aquela pessoa que vai ficar na porta do centro esperando as pessoas chegarem para recepcionar as pessoas. Com o tempo, você vai percebendo, né, semblante das pessoas, a carga magnética que ela está trazendo, e vai saber quem são as pessoas que estão mais necessitadas. E muitas das vezes acontecia com a gente, da gente estar ali, a gente de repente dá um abraço. Não adianta perguntar para a pessoa assim: está tudo bem com você? A gente já sentiu que não está. Mas a gente vai lá dar um abraço, dar uma recepção, e procura encaminhar, procura estar junto. Aí o que acontece? Os espíritos começam com o tempo a ganhar confiança em você e vão te utilizando mais vezes. É assim que a mediunidade vai se desenvolvendo em qualquer campo. Eu até usei como exemplo, se ele ver o vídeo ele vai saber de que eu estou falando dele. Esse meu amigo, ele é professor de educação física. E eu falei para ele: você como professor de educação física, você não procura estudar a melhor maneira de ajudar os seus alunos? Se for um aluno idoso, se for um aluno hipertenso, se for um aluno que tem alguma limitação, você vai se adaptar para que possa estar ajudando aquela pessoa também. A simples vontade de querer ajudar as pessoas, ela vai fazer com que o campo mediúnico abra para você com o tempo. Agora, eu vou dar um exemplo meu aqui, pessoal, tá? Eu fiquei durante muitos anos, e muitos anos mesmo, 20 anos, dentro de um trabalho de cura, como médium de cura. Então o que acontecia comigo, aconteceu algumas vezes, não é sempre que acontecia, a pessoa sentava na minha frente e já vinha aquela informação aqui na minha mente, né? Os espíritos já me diziam o que estava acontecendo com ele. E depois a pessoa confirmava, a pessoa estava com câncer de próstata. Eu já ia dar passe naquela região e quando terminava a pessoa falava comigo, eu falei: então confirmou. Com o tempo eu ganhei confiança e isso realmente começou a ser uma confirmação para mim, sem bater boca para ninguém, sem falar nada para ninguém. Eu mudei de lugar, mudei de casa, isso não está acontecendo comigo agora nessa nova casa. Por quê? Porque os espíritos são outros. Agora vai levar tempo até ter assimilação fluídica, até ter realmente, né, confiança. É outra coisa, é outro trabalho, é outra coisa. Então, até isso acontece. A mediunidade a gente tem que entender, nós somos aqui só instrumentos dos espíritos. Agora, o que vai acontecer no capítulo que a gente está lendo aqui hoje são provas, demonstrações. As pessoas querem tentar o tempo todo, aqui no caso do Cristo, né, querer saber se ele é filho de Deus mesmo, se ele é o profeta mesmo prometido lá no Velho Testamento, e querer exigir sinais. E Jesus, ele falou claramente: esse povo vive me exigindo sinais, mas o único sinal que eu vou dar para eles vai ser o mesmo que o Jonas deu lá no Velho Testamento. Foi devorado no mar e 3 dias depois apareceu de novo. E foi o que aconteceu. A única prova que eles tiveram foi depois a ressurreição do Cristo 3 dias depois, né? Com exceção daqueles que tiveram contato mais próximo com a cura. Porque a mediunidade, de maneira definitiva, ela não serve para ficar dando demonstração para ninguém, nem prova para ninguém. Isso aí vai acontecendo com o tempo e a dica que a gente dá é: busca e achareis, batei e abri-se-vos-á, pedi e obtereis. Cada um fazendo por si próprio, e com o tempo, no momento certo, as coisas vão se desdobrando para você. E quando se desdobra, aí a coisa vai ficar tão legal, porque você descobre que realmente a presença dos amigos espirituais do teu lado, esse intercâmbio de amizade, de carinho, porque se eles estivessem encarnados, seriam grandes amigos nossos. Amigos de marcar para comer uma pizza, para sair no final de semana. Mas não, eles estão desencarnados. Então eles juntam a gente para quê? Para trabalhar, para poder estar fazendo bem, para poder estar fazendo a diferença na vida das pessoas. E eles também desencarnados, tem os encarnados que eles se importam também, que são amigos dele também. Então, na verdade, uma grande comunhão que existe.
Espero ter ajudado aí a interpretação do texto de hoje, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.